Oi, seguimores! No tutorial de hoje a gente vai ver como cultivar esse estilo capacete, muito prático, combina com tudo, bem Miss Regina. Oi, gente! Meu nome é Augusto Veloso, não sou parente do Caetano Veloso, mas poderia ser, Caetano me nota. Eu sou paraense de nascimento, mas eu fui criado em Minas Gerais e sou formado bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, a mais bonita do Brasil, sorry not sorry. Faço doutorado no Programa de Biologia Celular e Molecular da USP Ribeirão Preto, sob orientação do professor Dario Simões Zamboni, no Laboratório de Patogenicidade Microbiana e Imunidade Inata. Aqui a gente busca entender como é a conversinha molecular entre um patógeno e seu hospedeiro durante todo o processo que vai desde o contato inicial entre os dois até o desfecho da resposta imune. Para isso a gente usa principalmente dois modelos, uma bactéria chamada Legionella pneumófila, que causa uma forma severa de pneumonia chamada doença dos legionários, e diversas espécies de leishmania para estudar a leishmaniose, que é considerada uma doença negligenciada e requer ainda bastante estudo para a gente entender melhor como ela funciona e desenvolver tratamentos mais eficientes. Para começar, a gente aqui fala de imunidade inata, resposta imune, etc. Então primeiro a gente precisa entender como funciona a imunidade inata. Para isso vamos a uma breve metáfora. Se eu mostro essa imagem para vocês e pergunto o que é isso, a maioria das pessoas responderia um cachorro. E se eu perguntar por quê? Como você sabe que é um cachorro? Nesse ponto, eu esperaria que vocês começassem a listar várias características típicas de um cachorro. O formato do focinho, anda sobre 4 patas, late, abana o rabo quando está feliz, é a coisa mais linda do pai. Em resumo, pelo aspecto geral dele. E se eu mostrar essa imagem e perguntar para vocês o que é isso? Vocês vão dizer um cachorro também. Mas ele não é diferente do outro? E se eu perguntar por que é um cachorro? Vocês provavelmente vão indicar as mesmas características do primeiro. E apesar de um ser um anjo e o outro carregar no corpo todos os demônios que guardam as profundezas do abismo, todo mundo concorda que são dois cachorros, certo? Pois bem, a imunidade inata funciona com base num princípio muito parecido com esse. Apesar de haver uma grande variedade de patógenos, a gente consegue juntar esses organismos em grandes grupos que possuem características semelhantes, apesar das suas particularidades. Por exemplo, a grande maioria das bactérias pode ser dividida em dois grupos, gram-positivas ou gram-negativas. Bactérias gram-positivas possuem uma camada de lipídios, mas têm também uma grossa camada de peptídeo glicano cobrindo essa membrana, formando uma verdadeira parede molecular que protege a bactéria de estresses ambientais de vários tipos. Bactérias gram-negativas, por outro lado, têm uma camada muito mais humilde de peptídeo glicano, mas gostam de ostentar uma segunda camada de lipídios com uma grande quantidade de uma molécula chamada lipopolissacarídeo, ou LPS para facilitar. Em vez de ficar fazendo cara crachá tentando identificar cada espécie de bactéria, a imunidade inata tem uma estratégia muito mais rápida e eficiente. Tem LPS onde não era para ter, então tem bactéria causando problema. O LPS faz parte de um grupo de moléculas que recebem o nome de padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs, justamente por quase sempre estarem presentes quando patógenos estão presentes. Outros exemplos disso são a flagelina, que é a principal proteína que compõe o flagelo que muitas bactérias usam para se movimentar, derivados do peptídeo glicano, aquele componente que a gente viu das paredes de bactérias, RNA dupla fita, que só é encontrado em vírus, entre vários outros. Outra coisa que as células são muito boas em reconhecer é se há algo errado do lado de fora. Na maioria das vezes, a presença de um patógeno causa danos ao hospedeiro, então a imunidade inata também reconhece padrões moleculares associados ao dano, ou DUNPs, para acender o sinal de alerta mesmo que não consiga detectar o patógeno em si. Por exemplo, quando uma bactéria provoca o rompimento de uma célula, o conteúdo dela vaza para o meio em volta, onde geralmente não tem moléculas típicas do citoplasma, como o ATP, ácido úrico, o próprio DNA, entre outros. E as células possuem sensores que a gente chama de receptores de reconhecimento de padrão, ou PRRs, que reconhecem os pumps e dumps e estimulam a célula a responder à invasão. Como um primeiro contato com qualquer pump ou dump é através da membrana da célula, a gente encontra nessa membrana vários desses PRRs, principalmente um grupo conhecido como TLRs, ou receptores semelhantes a TOL. Mas a esmagadora maioria dos vírus e várias bactérias e protozoários conseguem entrar nas células, então também existem PRRs no interior da célula.
em especial os receptores semelhantes a RIG, ou RLRs, e os receptores semelhantes a NOD, ou NLRs. E quando um desses PRRs é ativado por um pump ou dump, ele dá início a uma longa corrente de fofoca molecular que passa a mensagem até as moléculas efetoras, que vão de fato parar de fofocar, levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa a respeito. Em geral, isso envolve tornar a célula mais propensa a fagocitar, produzir moléculas microbicidas, sinalizar para outras células e até mesmo se sacrificar em prol do controle da infecção. Agora já dá para dar um zoom no recorte da imunidade inata que o nosso laboratório estuda. Lembra dos PRRs citosólicos? Como a gente viu, vários patógenos conseguem invadir as células hospedeiras e se aproveitar delas para criar um ambiente perfeito para sua reprodução. E claro que a célula não vai ficar ali de bobeira enquanto engravida de 1 zilhão de filhos não planejados. Haja ATP para pagar esse tanto de fralda. Um grupo dos PRRs citosólicos, quando ativados, forma um complexo proteico que a gente chama de inflamassoma, cuja função é, pasmem, gerar inflamação. Nunca ia imaginar. Como ele funciona? Quando um dos PRRs associados a inflamassomas detecta um pump, ele oligomeriza, ou seja, chama outros coleguinhas PRRs e forma um complexo com várias moléculas similares. Isso permite que esse complexo recrute e ative uma proteína chamada caspase 1, que é uma protease especializada que participa da fofoca molecular que a gente comentou. A caspase 1 faz o que proteases fazem de melhor, quebra moléculas de gasdermina D, IL-1-beta e IL-18. Já esses nomes vão fazer sentido. A quebra dessas moléculas vai fazer com que elas sejam ativadas e consigam fazer o que elas foram feitas para fazer. IL-1-beta e IL-18 são interleucinas, que, como o nome sugere, são moléculas de comunicação entre leucócitos, as células do sistema imune. As duas atuam em vias diferentes a partir daí, mas o resultado bruto é semelhante: preparar células vizinhas para responder à infecção e chamar outras células de defesa para o local, gerando inflamação. A gasdermina D, por outro lado, é praticamente uma ordem de despejo meio exagerada. Na sua forma ativa, ela consegue se inserir na membrana da célula, formando vários poros que, em última instância, vão causar a morte da célula hospedeira. Então, para cobrar o aluguel atrasado, ela basicamente demole o prédio com os patógenos dentro. Problema resolvido. Depois disso, outras células imunes vêm e limpam a bagunça. Mas depois de conseguir invadir uma célula, o patógeno fica ali esperando para ser morto? Complicado, né? Nadar tanto para morrer na praia? Então, muitos patógenos desenvolveram fatores de virulência, moléculas que eles usam para facilitar a infecção, forçando a entrada, desligando os alarmes e desviando recursos para benefício próprio. Esses fatores de virulência interferem com o metabolismo da célula hospedeira de várias formas, e vários artigos, inclusive publicados pelo nosso grupo de pesquisa, mostram que certas bactérias inibem caspase 1 e, portanto, desligam a resposta do inflamassoma. E com milhares e até milhões de anos vivendo juntos, patógeno e hospedeiro vivem uma eterna corrida armamentista. Digamos que é um casal que vive brigando, mas no fundo se entende. E para lidar com esse tipo de patógeno que se acha espertinho o suficiente para impedir uma resposta apropriada, o hospedeiro também possui várias cartas na manga. E um artigo que publicamos no ano passado mostra justamente uma dessas cartas, que é uma via secundária que garante que a célula não vai ficar desprotegida. No caso da legionela, o inflamassoma que usa os sensores NAPE5 e NLRC4 para reconhecer a flagelina é o mais importante para a resposta imune. Como já comentamos, ao detectar a flagelina no citosol, o sensor oligomeriza, ativa a caspase 1, que por sua vez ativa gasdermina D, IL-1-beta e IL-18 e leva à morte da célula hospedeira e uma resposta inflamatória. Mas isso também leva à ativação de caspase 7, mesmo que em menor quantidade, e cuja função exata nesse rolê a gente ainda não sabe. Mas se por algum motivo caspase 1 ou gasdermina D são tiradas da jogada, uma outra molécula, caspase 8, que a gente nem sabia que gostava de se misturar com essa gentalha do inflamassoma, entra em cena, ativa a caspase 7 do mesmo jeito, e isso leva à morte da célula também. Menos eficiente, com certeza, mas antes uma resposta mais ou menos do que resposta nenhuma, né não?